de programa, e eu gostaria de chamar a professora coordenadora do PPGEL, a professora Ana Rocha. Bom, boa tarde a todos e todas, aos professores que já passaram pelo programa, e preparamos também uma homenagem para os professores que estão no programa ativamente. Eu preferi organizar a minha fala num breve textinho que eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Homenagear é expressar reconhecimento e gratidão pela dedicação a algo realizado. No nosso caso, a homenagem aos professores que fizeram e aos que fazem parte do corpo docente do programa, aos que tiveram a ousadia de inaugurar a história da pós-graduação em Sergipe e aos que permanecem com a tarefa de continuar a escrita dessa história e enfrentar o desafio de consolidar a geografia sergipana no conjunto da pós-graduação brasileira. Ser professor é um contínuo fazer-se ser, que se realiza na relação com os estudantes, nas descobertas feitas quando se mergulha na leitura e na pesquisa, no difícil ofício de conduzir um processo de construção de conhecimento. No fazer-se ser, professores são porto e são navio, mar calmo e mar revolto. Quando são porto, dão a segurança de um caminho descoberto. Quando são navio, nos convidam para a inquietante busca do novo. Às vezes, são mar calmo, como calma é a sensação do que se consolida como aprendizado. Outras tantas vezes, professores são mar revolto. Instigam, provocam e, numa vertigem, colocam as certezas de ponta cabeça. E essa calmaria e revolta não cessam, são movimento. Assim é o processo de conhecer. Um novo conhecimento é o ponto de partida para o novo questionamento, nova descoberta, novo questionamento. Professores iluminam os caminhos para a lucidez. São luzes como um farol. Apontam para o horizonte da liberdade de pensar autonomamente. Criar e assumir com consciência o papel do sujeito na sociedade. Não há quem não tenha um professor para lembrar. Muitos são os registros de nossas lembranças daqueles que marcaram nossa trajetória de formação e constituição do ser que pensa. Às vezes, é um simples olhar por debaixo dos óculos. A professora Vera faz isso. Às vezes, é a veemência como ele diz as coisas. Às vezes, é o ombro amigo que acolhe quando estamos angustiados. Homenagear nossos professores é uma forma de valorizar por tanto que se faz. Na maioria das vezes, com muito pouco. Nesse momento especial, reverenciamos aqueles que deixaram suas marcas na história da geografia do PPGEL, com a exibição de um vídeo, e em seguida faremos uma homenagem aos professores que hoje compõem o quadro docente do programa. Muito obrigada. Agora eu convido vocês. O núcleo de pós-graduação em Geografia surgiu de uma ideia do professor Alexandre Diniz, que buscou apoio de outros integrantes do Departamento de Geografia, a exemplo da professora Delcy Figueiredo Santos, que foi, vamos dizer assim, uma companheira de primeira hora, né, que se integrou a ele, e juntos eles começaram a desenvolver um trabalho para a formação de um núcleo de pós-graduação. O professor Alexandre teve um papel muito importante na geografia brasileira,
e também na geografia sergipana. Ele teve um papel muito importante no departamento de geografia, porque realmente foi a partir dele que ele levou o nome do departamento da geografia para o resto do Brasil. E ele, com aquele jeito inquieto, né, um homem muito inteligente, brilhante, ele soube buscar estratégias para o desenvolvimento da geografia e também do departamento de geografia na universidade. PPGEL, 40 anos, Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe, 40 anos. Como é bom falar, né, o tanto e o quanto este programa é importante e faz parte da minha vida, faz parte dessa instituição, Universidade Federal de Sergipe, mas particularmente aqui agora para vocês, eu digo que o PPGEL faz parte da minha vida pelos meios, pelos fins e pelas perspectivas, seja do programa, seja desse contexto e desse amálgama que se faz na minha vida, que eu estou nesse programa esse tempo todo. Então, como discente, eu tenho que colocar para vocês que eu tenho que ter um roteiro para falar tão sucintamente desse programa, e eu vou apelar para ele aqui de vez em quase sempre para vocês. Como discente, eu afirmo, né, participei da primeira turma do primeiro curso de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe e do primeiro mestrado dessa universidade. Formamos Vera Lúcia Alves França, Lívia de Luiz Vanderlei e Maria Augusta Mundim Vargas, essa que vos fala aqui com a voz embargada e com muita emoção. E nesse contexto de discente, eu gostaria de frisar um pouco para vocês sobre a geografia plural e inquietante que esse núcleo de pós-graduação em geografia do mundo rural subdesenvolvido, acho que a área de concentração era mais ou menos essa, trouxe de uma maneira tão inquietante por professores que nos abriram o leque, nos abriram a mente, nos trouxeram sempre esse pulsar dessa geografia. É impossível aqui não falar sobre o privilégio que é fazer parte dessa comemoração dos 40 anos do PPGEL, que ainda que indiretamente faz parte de minha história pessoal. É sem dúvida trazer à tona a mãe professora Vera França, que não é mãe só de 4 filhas biológicas, mas de tantos alunos que passaram ao longo de sua trajetória, né? Ela deixou, sem dúvida, marcas fortes nos orientandos que tiveram o privilégio de passar por ela, inclusive alguns hoje, meus colegas daqui da Universidade Federal de Sergipe. As contribuições da professora Vera não estão apenas nos livros, nos artigos científicos que foram difundidos. Está muito além. Está bastante registrada na sua simplicidade, na sua amorosidade do simplesmente ser docente, né? Falar dela é falar sobre maturidade, sobre responsabilidade, sobre sensibilidade, sobre humanidade, respeito e firmeza. É uma pessoa que está à frente do seu tempo, né? Mas com tamanha humildade. É sobre assumir posições, né, que mostram ao mesmo tempo que a mulher, a mãe, a professora, a esposa pode ter a destreza e tem, né, a destreza de equilibrar todas essas funções. É sobre agregar, não apenas na formação de tantos mestres e doutores, mas também colocar a universidade num cenário de discussão de políticas públicas, demonstrando que deve haver união entre ensino, pesquisa e extensão, né? É a demonstração fiel para mim do que é ser humano, né? E que conduziu a docência com
com tanta firmeza, com tanta sensibilidade, e ao lado de tantos outros colegas, aqui professores fizeram um PPGEL sem dúvida grandioso e reconhecido em tantos outros espaços, né, fora de Sergipe. Então, quando criança, eu visitava o laboratório de estudos rurais. Hoje, como professora, eu assumo com muita responsabilidade um espaço onde ela fez história, né? E que história! Então, eu venho hoje aqui agradecer em nome dos meus, hoje, colegas de PPGEL, por ter acendido tantas estrelas e por ter trazido luz na escuridão a tantos alunos e colegas. Um beijo. Querer ser professora, talvez eu possa explicar esse sentido, né, que eu tenho, esse sentimento também da importância para mim do que é a idade que eu vejo, né? Eu digo que até uma militância que eu sinto uma militância política, que eu percebo o quanto é repassar, transferir um conhecimento, o que é direcionar, o que é demonstrar, né, como você pode alterar as relações sociais, como você pode contribuir para o processo do crescimento e desenvolvimento social, como se muda uma sociedade, como se muda até principalmente a sua condição até individual do ser, como se torna um sujeito dentro de uma relação social histórica, na sua possibilidade que tem de dizer, né? Isso é para mim ser feliz, isso é para mim perceber o quanto eu posso fazer crescer, né? Não só dando sequência à nossa sessão de homenagens, agora nós iremos chamar os professores, certo? E eu peço que vocês venham aqui à frente, certo? De início, primeira, nós gostaríamos de chamar a professora Alexandrina Luiz Conceição. E o discente Vitor Cardoso.
Agora nós gostaríamos de chamar a professora Ana Rocha dos Santos e a discente Catarina Pena. Se eu ficar aqui para atrapalhar, gravação não. A professora Cristiane Soares Campos. O professor Heraldo da Silva Ramos Filho. Professor Francisco Jabilinski Castelhano. O professor Hélio Mário de Araújo. O professor José Heloísio da Costa. A professora Josefa de Lisboa Santos. E o discente Douglas. A professora Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto. O professor José Wellington Carvalho Vilar e a discente Josiane. Bota ele no degrau de baixo aí. O professor Marco Antônio Mitidieiro Júnior. A professora Maria Augusta Mundim Vargas e o discente Herbert. A professora Neise de Souza Alves. A professora Rosemary Melo e Souza. A professora Sara Lúcia Alves França e a discente Tana. A professora Sônia de Souza Mendonça Menezes e a discente Orlando.
Bom, gente, esse evento teve uma equipe maravilhosa. Então, a gente vai fazer uma surpresa para eles. Nós compramos uma lembrancinha e vamos chamar de um por um também. Certo? Catarina. Jaqueline dos Santos Ferreira. Vitor de Souza Cardoso. José Lucas Costa Ribeiro. Itana de Oliveira Santos. Lucas Aguiar. Douglas Souza de Jesus. Tiago Barreto Lima. Arlane Santos Lima. Apareceu. Deixa o Tiago chegar. Everett e Juan da Conceição Silva. Edilexon. João Pedro. Contratou a torcida, não foi? Deu um ponto extra. Um ponto extra pra galera. E Elisandro Max Rodrigues. Certo, vamos tirar uma foto aqui? Vem. Ô, Marcelo, pega meu celular aqui, por favor. Aqui, ó.
Então, agora nós daremos início à conferência de encerramento, né? Que tem por título A Pesquisa em Geografia Agrária e o Comprometimento do Geógrafo com a Transformação Social. Como mediadora, nossa professora doutora Alexandrina Luz Conceição.